Fala galera do canal Mitomáticos, professor Frederico Quinal, junto de vocês aqui para mais uma videoaula. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você usa multiplicação na sua vida? Certamente você vai me responder, caraca, direto, o tempo todo. Então, por isso que nessa videoaula nós vamos abordar o assunto da multiplicação nos números naturais. Galera, a multiplicação nos naturais. Para quê? Para que nós possamos multiplicar a sua visão de mundo em relação a esse assunto. Tá certo? Então, quer aprender mais? Então, vem com o tio Fred aqui, que a gente vai bater esse papo aí, vamos aprender juntos aqui muita coisa a respeito da multiplicação, beleza? Então, toca a vinheta aí, meu amigo Arquimedes. Fala galera, estamos de volta. Então, se você quer multiplicar conquistas na sua vida, já dá o gostei aí nesse vídeo, nessa videoaula, marca a sua presença aí. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, ativar ali as notificações no sininho, para você estar sempre por dentro, sempre atualizado do conteúdo postado aqui no nosso canal. Beleza? Então, sem mais delongas, sem mais lero-lero, vamos para a nossa aula a respeito da multiplicação em N, ou a multiplicação no conjunto dos números naturais. Tranquilo? Então, imagine a seguinte situação primária. Comprar um notebook, ou um PC, ou um computador, em 10 parcelas de R$150. Então, como que você vai pagar isso? Né? Hoje em dia, né, todo mundo praticamente faz compra parcelada. Se você não faz, você é um privilegiado. E eu ainda vou chegar nesse ponto, tá certo? Comprar tudo à vista. Mas, por enquanto, imagine essa situação. Então, são 10 parcelas de R$150. Então, é 150 esse mês, 150 no outro, 150 no outro, 150 no outro, 150 no outro, 10 vezes. Então, eu tenho uma ideia de adição de parcelas iguais. Então, eu estou adicionando sempre o mesmo valor. 150 mais 150 mais 150 mais 150, isso 10 vezes. Então, eu estou somando os 150 10 vezes. São 10 parcelas. Lembra da nossa aula de adição? Lembra? Então, parcelado são parcelas. As partes que se somam. Não é isso? Então, eu tenho 10 parcelas de 150. Então, eu tenho 10 vezes 150, que vai me resultar em 1.500. Tá certo? Então, eu tenho 10, que é a quantidade de parcelas, vezes o 150, que é a quantidade, é o valor de cada parcela, que vai me resultar em R$1.500. Tranquilo? Então, essa é a situação, é a ideia de adição de parcelas iguais. Essa é a primeira ideia que eu tenho da multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 já é um outro departamento. Agora, 2 mais 2 mais 2 mais 2, aí são soma de parcelas iguais. Tá certo? Somas de parcelas iguais. Produto já é outra parada que a gente vai ver mais lá na frente, se assim Deus nos permitir. Então, eu tenho 10 vezes 150, que dá 1.500, a primeira situação. Agora, pensa comigo aqui nessa segunda situação. Sabrina fez uma bandeja de brigadeiros. Então, quantos brigadeiros há no total aqui nessa bandeja? Então, vem comigo aqui. Então, eu tenho 6 fileiras, tá? O time vai passar para cá. Então, eu tenho 6 fileiras. Quatro, 5, 6. E 4 brigadeiros em cada fileira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho 6 vezes, certo? 4 em cada fileira. Tranquilo? Então, eu tenho aqui uma fileira com 4, 2 fileiras com 4, 3 fileiras com 4, 5 fileiras com 4 e 6 fileiras com 4. Isso vai me resultar 6 vezes 4, que vão me dar 24 brigadeiros no total.
Então essa ideia, tá? Ela é chamada de quê, galera? Vamos lá, pensa comigo aqui. É uma segunda ideia da multiplicação que a gente não pode esquecer. Formação retangular. Isso aqui a gente vai ver muito em cálculo de área. Quando que você calcula a área na tua vida? Muitas vezes. Concurso, então, chove. Então, essa formação retangular vai trazer para você essa outra ideia da multiplicação, né? Essa situação 2. Então, eu tenho a quantidade de fileiras vezes a quantidade de brigadeiros em cada fileira. Então, eu tenho 6 vezes 4, 24 brigadeiros. Tá tranquilo? Essa é a segunda situação. Agora, pensa comigo aqui nessa situação aqui. Rebeca e suas 3 amigas estavam estudando. Sua mãe preparou suco de limão e sanduíches, tá? Sabendo que para fazer um copo de suco, né, a mãe de Rebeca usa 2 limões, quantos limões ela usará para o suco de todas, né? No caso de Rebeca e das suas amigas. Então, totalizam 4 pessoas, tá? Então, se a quantidade de copos, tá, é uma para 2 limões, então para ela fazer 4 copos, então perceba que ela vai multiplicar a quantidade de copos por 4. Então, 1 vezes 4, 4. Para que ela multiplique a quantidade de copos, ela vai ter que multiplicar na mesma proporção a quantidade de limões. Então, se ela multiplicou o número de copos por 4, ela vai ter que multiplicar também a quantidade de limões por 4. 2 vezes 4, 8. Então, quantos limões ela usará para fazer o suco das 4? No caso de Rebeca e das suas 3 amigas, das 4. Então, ela usará 8 limões. Essa outra ideia da multiplicação é a proporção. Ah, meu irmão, isso aqui chove em concurso. Chove, chove. E nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então, essa situação nos dá essa ideia de proporção. Então, eu já tenho a multiplicação como adição de parcelas iguais, eu já tenho a multiplicação como formação retangular e eu já tenho a multiplicação como proporção. Ok? Então, vamos para a quarta situação. Pensa comigo. Andréia tem 2 calças e 3 camisas de agasalho para caminhar. De quantos modos ela pode se vestir? Então, ela tem 2 calças e 3 camisas. Vamos ver de quantos modos ela pode se vestir? Então, vem aqui contigo. Ó, vamos imaginar que a primeira calça seja verde. Tá? Ela tem 2 calças. A primeira é verde. E ela tem as blusas roxa, preta e branca. Então, como é que ela vai combinar isso? Então, com a calça verde, ela pode usar calça verde, blusa roxa, calça verde, blusa preta, calça verde, blusa branca. Quando ela usa outra calça, a calça laranja, ela também pode usar variando as mesmas blusas. Calça laranja, blusa roxa, calça laranja, blusa preta, calça laranja, blusa branca. Então, de quantos modos ela pode se vestir? Ela vai poder se vestir a quantidade de calças vezes a quantidade de blusas. Por quê? Para cada calça, ela pode usar tantas vezes o número de blusa. Então aqui eu fico com uma calça vezes 3 e aqui mais outra calça vezes 3. Então são 2 vezes as 3 blusas. 2 calças vezes as 3 blusas. Que resulta num total de 6 modos de se vestir. Que são esses 6 aqui. Calça verde, blusa branca, calça verde, blusa preta, calça verde, blusa branca, calça laranja, blusa roxa, calça laranja, blusa preta, calça laranja, blusa branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tranquilo? Então, essa ideia, tá? Essa outra ideia da multiplicação, ela tem um foco na combinação de coisas. E isso a gente vê o tempo todo. Essa área de combinação, né,
que você já conhece, já ouviu falar em análise combinatória, né? Aí já é quando as possibilidades de combinação já são muito grandes. Olha só aonde a gente vai chegar, mas que a gente precisa dominar essa parada aqui. A gente precisa ter isso aqui na veia. Isso aqui precisa estar no sangue. Então, galera, combinação é uma parada que precisa estar no sangue, tá? Então é por isso que eu botei mais um exemplo aqui. Ao ir ao McDonald's, Cíntia tem 3 opções de sanduíche. 3. Ela tem 4 tipos de bebida para escolher e ela tem 5 brindes para montar o seu kit. Então é sanduíche, bebida e brinde. Aqui eu tenho calça e blusa. Eu tenho 2 variáveis. Aqui eu já tenho 3. Eu tenho sanduíche, tenho bebida e tenho brinde. Então, vem com o tio aqui, ó. 3 opções de sanduíche, 4 tipos de bebida e 5 tipos de brinde. A pergunta que vem, quantos kits diferentes Cíntia pode montar? Então, é o mesmo raciocínio para a questão da Andréia. Então, eu tenho 3 tipos de sanduíche e para cada sanduíche eu posso combinar com 4 bebidas. Pegou? Então, eu tenho 3 sanduíches que eu posso combinar com 4 bebidas. E cada uma dessas combinações eu posso combinar também com cada um brinde. Então, o que eu faço? Eu simplesmente, com essa ideia da combinação, eu multiplico, tá, a minha quantidade de variáveis uma pela outra. Então eu tenho sanduíche, bebida, brinde. Quantidade de sanduíches possíveis, vezes a quantidade de bebidas possíveis, vezes a quantidade de brindes possíveis. 3 sanduíches, vezes 4 bebidas, vezes 5 brindes. Então eu posso montar 60 kits diferentes. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60 kits. Então, isso é a combinação. Então, você pode combinar esse kit de várias formas. Você está entendendo? Então, para isso aqui, nós temos, né, um nome bonito, pomposo, que a gente chama de árvore de possibilidades. Que é isso aqui que a gente fez. Então, uma calça para as 3 blusas. Tá? A mesma coisa se fôssemos fazer para os sanduíches. Vamos imaginar aqui. Eu tenho 3 sanduíches, ó. 1, 2, 3. Vou botar mais para baixo aqui para você entender. Para cada sanduíche eu tenho 4 bebidas. Então, o primeiro sanduíche, eu posso botar 4 bebidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E para cada um desses aqui, eu posso colocar o quê? 5 brindes. Aí para esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Pegou? Então, desse total aqui, eu tenho 60 kits possíveis. Então, por isso que eu chamo de árvore de possibilidades. Porque você vai ver os galhos, eles vão se multiplicando. Eles vão se abrindo até virar realmente uma árvore. Beleza, galera? Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento, nessa apresentação da multiplicação, a gente já vê as várias ideias, tá? A gente já vê a ideia de adição de parcelas iguais, quando você compra uma coisa, a prestação que você vai pagando todo mês a mesma quantia. A gente vê a situação da formação retangular, que a gente vê mais entre questão de fileiras, tipo um cinema que tem tantas cadeiras em tantas fileiras, né? Vamos supor, 10 fileiras de 7 cadeiras cada um. Então você vai ter 10 vezes 7, que é 70. Você tem a ideia da proporção,
Então, se você aumentar uma coisa, essa outra coisa ela vai aumentar automaticamente. Então, para eu fazer um copo de suco, eu gasto 2 limões. Se eu for quadruplicar isso, ou seja, se eu for fazer 4 copos, eu tenho que quadruplicar também o número de limões, que foi isso que aconteceu aqui, para que Rebeca e suas amigas ali pudessem estudar. E a combinação de coisas, de roupas, né? A gente viu aqui a combinação de kits, de lanche. Então, nesse primeiro momento, essa é a ideia da multiplicação. Então, eu vou ali tomar uma água, você também vai, dar uma respirada rapidinha e a gente já volta, beleza? Então fica aí, não vai embora não. Fui e já volto. Fala galera, estamos de volta, só deu tempo de você se inscrever no canal e ativar a notificação, beleza? Já fez isso? Então tá tranquilo. Então vamos seguir aqui com a nossa aula de multiplicação, né, nos números naturais. Então, agora eu vou te dar o bizu, tá? O sinal de vezes, qual o sinal que se usa para a multiplicação, né? Até um bom tempo atrás usava-se o x, né? Mas como a gente vê muito o x, né, a respeito da como incógnita, né, e equações e tal, enfim, é mais fácil e mais usual que a gente use o ponto, tá certo? Então, ponto. Então nós vamos usar daqui para frente o ponto, beleza? E também nós vamos muito ver, nós vamos muito dar de cara com as expressões o dobro, o triplo, o quádruplo de um número, né? O dobro de um ângulo, né? O triplo de uma fração, enfim. Então, é importante a gente fixar, tá? O dobro, 2 vezes o número. Então, o dobro de 9, 2 vezes 9, 18. O triplo de um número, triplo de 7, 3 vezes 7, 21. O quádruplo de um número, 4 vezes 8, 32. Né? O quádruplo de 8 é 32. Tá tranquilo? Então, só pra gente dar uma fixada, dar uma maçarocada para nunca mais sair, tá, da nossa mente. Então, vamos falar agora das propriedades da multiplicação. Beleza? A primeira delas, a comutativa, que tem muito a ver com a propriedade comutativa da adição. Então, 13 vezes 2 é igual a 2 vezes 13, que é 26. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Você já ouviu isso em algum lugar, com certeza. Beleza? Então, se eu trocar a ordem dos fatores, o meu produto, lembra que é o resultado de uma multiplicação, ele não vai se alterar. 13 vezes 2 é igual a 2 vezes 13. Tá? 40 vezes 2 é igual a 2 vezes 40. Ok? Propriedade associativa, também muito parecida com a da adição, né? Então eu tenho 3 vezes 4 vezes 5. Então o cara aqui fez a primeira vezes a segunda e depois multiplicou pela terceira. Então 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 5, 60. O cara daqui já fez o contrário, beleza? Então é tipo bolacha e biscoito. Biscoito ou bolacha. Ele fez primeiro a segunda e a terceira e multiplicou pela primeira. Então 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60 também. Então na multiplicação de 3 ou mais números, podemos associar os fatores de modos diferentes sem alterar o produto. Beleza? Então, pode fazer na ordem que quiser, que o resultado, o produto, ele não vai se alterar. Tá tranquilo? Essa é a propriedade associativa da multiplicação. O elemento neutro também é muito parecido com a adição, porém, no caso da multiplicação, eu tenho 1 vezes 29 é igual a 29 vezes 1. Isso daqui é o quê? Comutativa, a ordem dos fatores. E o resultado é 29, tá? 342 vezes 1 é igual a 1 vezes 342, propriedade comutativa, que é igual a 342. Então, o que diz a propriedade do elemento neutro? A multiplicação de um número qualquer por 1, ou vice-versa, terá como produto o próprio número. Então, todo número vezes 1 é igual a esse número. Todo número multiplicado por 1 vai ser igual a esse número. Ok? Tudo bem? Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá certo? Então, não esquece nunca mais. Tá? Então, qual é o elemento neutro da adição? É o zero. Qualquer número mais zero é qualquer número. O elemento neutro da multiplicação é o 1, qualquer número vezes
1 vai dar qualquer número, tá? Propriedade distributiva. Essa propriedade a gente usa demais em concursos, na escola, faculdade. Isso aqui abre muito os olhos, principalmente quando você está estudando álgebra. Isso aqui, então, tem que estar ali, ó, o alforje o tempo todo, para qualquer momento tu lançar a mão e vencer o inimigo, tá? Então, a propriedade distributiva, ela diz o seguinte, que você pode distribuir, né, o seu total, tá, de formas diferentes. E a gente vai dar um exemplo aqui. Imagina que isso aqui é uma estante de brinquedo, tá? Então eu tenho 4 bolinhas pretas em cada fileira daquela ali. Então, vamos supor que eu tenha 12 bolinhas pretas e 6 triângulos vermelhinhos, tá? Então imagina que isso aqui são as prateleiras para eu organizar os meus brinquedos. Então perceba como é que ficou organizada essa primeira aqui. Eu tenho 3 prateleiras, e em cada uma dessas prateleiras eu tenho 4 bolinhas pretas e 2 triângulos vermelhos. Então, quando eu olho isso matematicamente, preste atenção, preste atenção. Eu tenho 3 prateleiras vezes 4 mais 2. Em cada prateleira, para cada prateleira, lembra da situação da multiplicação que a gente falava de combinar? Então, para cada um, lembra do sanduíche? Então, para cada sanduíche eu tinha 4 bebidas. Então, é mais ou menos aqui. Para cada fileira, tá? Para cada fileira, eu tenho uma combinação de 4 bolas pretas mais 2 triângulos vermelhos. É isso que está escrito aqui, tá? Então, quando eu explodo isso aqui, ou seja, quando eu desenvolvo essa multiplicação, eu posso multiplicar, tá? Eu posso desenvolver da seguinte forma. Então, eu tenho ali um produto, tá? Eu tenho aqui um produto. Aqui eu vou ter uma soma de produtos. Então eu vou ter um produto aqui que vai ser somado com outro produto aqui. Então perceba que ele é como se ele pegasse essa prateleira aqui e ele rasgasse ela aqui, ó. Por quê? Porque eu não quero que os brinquedos se misturem. Eu quero cada brinquedo no seu lugar separado. Então, perceba o que acontece aqui. Eu tenho 3 vezes 4, porque eu continuo com as 3 fileiras, mas aqui eu só tenho agora, cada fileira eu só tenho bolas pretas. E aqui, em cada fileira, eu só tenho triângulos vermelhos. Então, como é que eu organizei? Teoricamente, eu tenho a mesma quantidade de brinquedos, eu tenho 18 brinquedos. Porém, a organização é diferente. Então, o que esse cara fez? Ele fez isso aqui, ó. 3 vezes 4 mais 2, tá? Então, eu tenho um produto, tá? Um número vezes uma soma. Aí, o que eu fiz? Eu distribuí, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu distribuí os meus brinquedos, tá? Em mais compartimentos. Foi isso que eu fiz. Então, perceba que aqui eu tenho um compartimento. Aqui eu já tenho 2 compartimentos. Eu já tenho 2, é como se eu tivesse aqui um armário 1 e aqui o armário 2. Aqui eu só tenho o armário 1. Então eu tenho um produto só. Beleza? Eu só tenho um produto. Eu tenho 3 fileiras com 4 bolas mais 2 triângulos. Aqui não. Aqui não. Aqui eu já tenho 2 produtos. Então eu tenho 3 vezes 4, que está no meu primeiro armário, tá? E eu tenho o meu 3 vezes 2, que está no meu segundo armário. Então, como é que eu faço essa distributividade? Perceba, um número vezes uma soma. Então eu posso multiplicar o primeiro, né, vezes a primeira parcela, mais o primeiro vezes a segunda parcela. Lembra que eu estou desenvolvendo, eu estou distribuindo esse cara, tá? Então vai ficar 3 vezes 4, mais, porque é o mais que está aqui dentro do parênteses,
né? Por isso que é a distributividade em relação à soma. Mais 3 vezes 2. Então, 3 vezes 4 dá quanto? 12. E 3 vezes 2, 6. Somando 18. É o que está aqui, é o que está aqui. 6 vezes 3, 18. Beleza? E isso serve para multiplicação também. Então, a gente colocou o exemplo aqui. 7 vezes está multiplicando uma subtração. Então, eu posso multiplicar esse cara pelo primeiro, pelo minuendo. 7 vezes 5, 35. Tá? Menos 7 vezes 3, que é 21. Então, quanto é que dá essa brincadeira aqui? 14. Então, de qualquer forma, eu vou ter 14, tanto se eu organizar desse jeito, quanto se eu organizar desse jeito aqui. Distribuindo o meu conteúdo. Então, perceba que aqui eu tenho um produto. Então, eu tenho um conteúdo, um armário. Quando eu faço isso aqui, quando eu distribuo, né? Então, eu estou distribuindo em mais armários. Eu estou distribuindo em 2 armários. Então, por isso eu tenho aqui um armário e o segundo armário. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a propriedade distributiva da multiplicação que você vai usar demais, galera. Vocês vão usar isso demais. Tá certo? Vocês não podem esquecer isso aqui. Tá? Não pode. Tá? Então, como a gente viu, para subtração também serve. Então, eu tenho aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, porque eu tenho a soma aqui dentro do parênteses, e aqui a propriedade distributiva em relação à subtração, porque eu tenho uma subtração dentro do parênteses. Ok? Beleza? Então, para a gente concluir a nossa aula, nós vamos para o bizu da distributiva. Isso aqui você usa normalmente para fazer cálculo de cabeça, para fazer cálculo mais rápido. Então, eu vou te dar esse bizu aqui. Vem aqui contigo. Ó, 5 vezes 136. Eu tô, caraca, 5 vezes 136. Só que tu pensa o seguinte, ó como é que eu vou distribuir a minha parada. Ó, 5 vezes 100 mais 30 mais 6. Aí eu vou distribuir, ó, os armários. 5 vezes 100, 500. Mais 5 vezes 30, 150. Mais 5 vezes 6, 30. Aí eu vou ter o resultado dessa brincadeira aí. Então, 500 mais 150, 650. 650 mais 30, 680. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Caraca, 998 vezes 7, maluco. Pô, tu vai pegar o bisuzão aqui com o tio Fred. Ó, 998 é o quê? 1000 menos 2. 1000 menos 2, que é 998 vezes 7. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai distribuir. Então, tanto faz se tá aqui, lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui o 7 está depois, mas, ó, pega aqui contigo, vou botar vermelhinho para ficar igual. 1000 vezes 7, ó, 7.000. Menos, porque o menos está aqui dentro do parênteses, 2 vezes 7, 14. Então, quanto é que vai dar essa brincadeira aí? 7.000 menos 14. 6.986. Pronto. Aqui faltou essa brincadeira. Tranquilo? Então, para você fazer uma conta rápida, você está fazendo o quê? Você está distribuindo. Você está distribuindo as suas parcelas. Né? E aqui, né, você está distribuindo seu minuendo, seu subtraindo. Então, para você ter o porquê, galera. Lembra do que eu falei do tempo? Eu sempre vou repetir isso aqui. Quando você está fazendo um concurso, um vestibular, tempo é tudo. Então, esses bizus, você precisa ter na sua mente, tá? Você precisa ter na sua carga de estudo essas informações que vão te facilitar no desenvolvimento das questões. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de multiplicação. Tá? Então, nós temos aqui, nós vimos a questão do dobro, do triplo, né, o quádruplo, as propriedades comutativas, né? Não importa a ordem dos fatores, o produto ele vai ser o mesmo. Né? Nós vimos a associativa,
que você pode fazer o primeiro vezes o segundo, depois vezes o terceiro, ou o segundo vezes o terceiro, depois vezes o primeiro, que o resultado vai ser o mesmo. Nós vimos o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. 1 vezes qualquer coisa vai ser sempre qualquer coisa. A gente viu a distributiva, que é o fato de você distribuir aquilo que você tem de formas diferentes. A gente viu em relação à soma, a gente viu em relação à subtração, que você pode usar, que você pode fazer, que isso vai te ajudar, que isso vai te simplificar muitos cálculos, certo? A gente viu o bizu da distributiva, para você fazer aqueles cálculos rápidos, para você não ter que ficar batendo cabeça, caraca, como é que faz? E vai não sei o que, e vai quanto desce. Agora você está bisurado. Tudo bem? Então essa é a nossa aula de multiplicação. A gente vai ficando por aqui e sempre faça a lista de exercícios. Sempre. Nós vamos te atolar de exercícios. Por quê? Porque isso aqui, galera, é base, isso aqui é fundamento. Tá? Mas nós lembramos que a lista de exercícios é só para aqueles que estão inscritos no nosso grupo no Telegram. Tá? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, vai lá, o link está na descrição do vídeo, vai lá e faz parte, entra no nosso grupo, que a gente discute, a gente manda exercício e a gente manda muito conteúdo que nós não colocamos nas outras redes. Então lá o conteúdo é privilegiado, o conteúdo é especial, o conteúdo é diferenciado para que você possa aprender mais e mais. Então não deixe de fazer os exercícios, é muito importante para a fixação do conhecimento. Beleza? Então, para nos conhecer mais, né, nós deixamos todos os nossos links nas nossas redes, do Instagram, do Facebook, né, do TikTok, todos os nossos contatos estão ali na descrição do vídeo. É só entrar em contato, será um prazer te responder, será um prazer tirar sua dúvida, será um prazer te ouvir, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo, de nos seguir nas demais redes, beleza? E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço no seu coração e nós vamos juntos com os mitomáticos decolando para o sucesso. Forte abraço e até a próxima.